Bom dia. Continuando a falar sobre o livro de 1 Pedro, no primeiro capítulo, o apóstolo Pedro diz que nós fomos chamados por Deus, que nós fomos santificados através do sangue de Cristo, que nós recebemos uma aliança preciosa com Deus, uma aliança inquebrável, incorruptível, uma aliança honrosa. Então, Deus nos fez novas criaturas. Ainda no capítulo 1, o apóstolo Pedro explica que nós agora possuímos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. E nós estamos sendo transformados para receber uma herança de Deus nos céus. Nós guardamos pela fé essa esperança, para que nós possamos viver plenamente o que nós fomos chamados para viver com Deus. E ele ainda fala que a nossa antiga forma de viver, nós não devemos mais viver dessa forma. Nós nos amoldávamos, nós entrávamos na forma desse mundo, fazíamos como as outras pessoas. Mas agora nós fomos chamados para algo muito superior, para viver uma vida muito mais excelente. E é por isso que, iniciando o capítulo 2, o apóstolo Pedro diz que a gente deve se livrar da antiga forma de ser que nós tínhamos. Então, como que era essa antiga forma? Cheia de malícia, inveja, fingimento, maledicência, assim como todas as outras pessoas do mundo vivem. Por que vivem assim? Porque as coisas do mundo, as coisas que nós passamos no mundo, nos levam a criar uma capa, a sermos falsos, agirmos de uma forma a nos protegermos, não uma forma não eficiente, mas uma forma que não vem também de Deus, uma forma de falsidade, uma forma de sermos mentirosos, deixando a nossa natureza caída agir. E agora Deus nos chama a sermos diferentes, a uma transformação completamente diferente. Então, agora se torna nosso trabalho, nossa responsabilidade fazer isso. Porque nós sabemos, através da palavra de Deus, que somos corpo, alma e espírito. O nosso espírito em Deus foi completamente recriado pelo Espírito Santo de Deus e no batismo nós nos despimos do velho homem. E agora, esse trabalho, corpo, alma e espírito, o espírito foi completamente transformado, Jesus já habita no nosso espírito, o Espírito Santo habita dentro de nós. E nosso corpo é nossa responsabilidade, mas principalmente a nossa alma, porque Jesus ainda disse assim, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Do coração do homem procedem os maus desígnios. Então, são esses maus desígnios que devem ser expurgados do nosso coração, retirados do nosso coração. O apóstolo Pedro, ele nos fala nesse capítulo, no início do capítulo 2, sobre um templo que está sendo edificado e que nós somos pedras vivas e Jesus é a pedra angular, a pedra principal. Por que Pedro fala de edifício? Na verdade, o apóstolo Pedro está fazendo comparação entre o edifício que Jesus está fazendo agora, da igreja dele, da noiva dele, um edifício espiritual, do qual ele é a pedra angular. Esse edifício é um edifício muito mais excelente comparado a quê? Ao santuário do Antigo Testamento. E é muito interessante nós nos lembrarmos do santuário do Antigo Testamento para entender
plenamente esse texto, para entender plenamente o que o apóstolo Pedro fala. O apóstolo Pedro se referia ao santuário que Moisés recebeu de Deus, a revelação, de que Deus ordenava a Moisés que construísse um tabernáculo para que ele habitasse com os homens, com o povo de Israel no deserto. E Deus deu todas as medidas de acordo com o que ele queria, e depois desse tabernáculo no deserto seria edificado o templo de Deus com pedras mesmo, como foi edificado primeiramente por Salomão, o primeiro templo, depois foi derrubado na invasão da Babilônia, foi construído o segundo templo pelo rei Herodes, não segundo os romanos, mas segundo tudo que as escrituras sagradas ordenavam que fosse feito. Qual era o objetivo desse templo? O objetivo desse templo era para que Deus pudesse estar ali com os homens, para que os homens pudessem se aproximar de Deus. Então os homens iam ali oferecer sacrifícios e pedir o perdão de seu pecado. Como que era esse templo? Esse templo ele tinha 3 partes. Uma parte externa, que era o altar de sacrifício, e 2 partes internas, que ficavam guardadas que ficavam separadas com cortinas que serviam de porta. É interessante que cada um desses lugares era chamado também de o caminho, que era o pátio exterior de sacrifício, a verdade, que era o santo lugar já no interior, e a vida, que era o santíssimo lugar no mais interior e profundo. E Jesus disse isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele estava se comparando a esse templo, que na verdade Jesus é esse templo. Jesus e nós, conosco. Então ali havia o altar de sacrifício no pátio externo, no santo lugar a mesa de proposição com os 12 pães, representando cada uma das tribos, o incensário, onde eram colocado o incenso para que subisse fumaça de aroma agradável a Deus, e o candelabro de ouro de 7 braços, que representa a presença do Espírito Santo. No Santíssimo Lugar havia a Arca da Aliança, guardada por 2 querubins, que ficavam de frente um para o outro, e dentro dessa arca, o que havia? Havia as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e o maná que foi dado por Deus como alimento aos israelitas. Então, cada uma dessas coisas que haviam ali tem um simbolismo. Hoje, por exemplo, o altar de sacrifício é Jesus, que foi morto do lado de fora de Jerusalém, pelos nossos pecados, de uma vez por todas, um único sacrifício, para sempre agora. Não precisam mais ser oferecidos sacrifícios de animais. O santo lugar simboliza que nós devemos nos alimentar do pão da vida, que é Jesus, o candelabro, o Espírito Santo que habita o nosso espírito, e o incensário, que simboliza as nossas orações que sobem a Deus. O véu do santuário, na morte de Jesus, foi rasgado sem mãos, pelo poder de Deus, foi rasgado de alto a baixo. Aquelas cortinas muito grossas que serviam de portas, elas foram rasgadas, simbolizando que agora Deus estava acessível para qualquer ser humano. Qualquer um poderia entrar na presença de Deus, ainda que não fosse levita, ainda que não fosse da nação de Israel. E ali dentro do Santíssimo
A Arca da Aliança simboliza a presença de Deus no mais interior nosso, no nosso coração. E dentro dos nossos corações, o que deve haver? Deve haver as tábuas da lei, a palavra de Deus. Deve haver o cajado de Arão, que simboliza o pastoreio de Deus. E deve haver o pão, o maná de Deus para nós, a cada dia. O apóstolo Pedro diz isso para nós. Diz que nós somos nação santa, geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, para anunciar as boas novas. Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós que não éramos povo de Deus, agora nós somos essas pedras vivas e devemos lançar para longe de nós tudo que não pertence a Deus, nos santificar, porque agora nós fomos comprados, agora nós não somos mais de nós mesmos, agora nós fomos lavados, agora nós fomos remidos, agora nós somos novas criaturas e devemos viver para a glória e louvor de Deus. Amém?